A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje com um novo vídeo, com o tema: Pode o cristão beber bebida forte? Eu quero dizer a você que o objetivo deste curso, ou melhor, deste estudo, é mostrar que Deus ordenou tirar o fermento da casa durante o evento da Páscoa, para não haver alteração na massa do pão, por representar o corpo de Cristo no Novo Testamento. Também vale salientar que o vinho teria que ser também sem álcool, para não haver alteração. O vinho não fermentado, ou seja, aquele sem álcool, era para seguir o propósito de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar a vocês, ou melhor, eu selecionei alguns pontos. Primeiro, uma referência bíblica para advertência ou aconselhamento. Segundo, referência bíblica para proibição. Terceiro, referência bíblica para cura ou medicina. Quarto, malefícios da bebida alcoólica no Velho Testamento. E, por último, preparo do vinho no Novo Testamento. Quero dizer a vocês que a maioria dos vídeos em pesquisa no YouTube, eles declaram publicamente que o crente pode beber normalmente. Mas eu quero dizer a vocês que eu levantei aqui no meu pequeno estudo para mais de 50 versículos, todos eles relacionados ao vinho, ok? A bebida ou vinho. Ok, vamos para a primeira referência bíblica para advertência. 1 Samuel, o capítulo 1, versículo 15, diz assim: Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aqui Ana está justificando para o sumo sacerdote Eli, porque o sacerdote achou que ela estava bêbada na casa do Senhor, porque ela estava ali buscando a Deus uma criança para a vida dela. E estava nas lágrimas descendo ali o rosto dela, chorando, não tinha mais o que conversar com Deus. E ela começou a usar os lábios. Então o sacerdote, lá, o Eli, achou que ela estava bêbada, e foi ali fazer um advertimento a ela. Porém ela justificou, Olha, eu não bebi vinho e nem bebida forte. Eu estou aqui conversando com Deus. Foi o que ela disse. Ok? Então este é o primeiro ponto aqui para referência bíblica para advertência ou aconselhamento, Ok? O segundo item que eu quero abordar é referência bíblica para proibição. Ou seja, vamos ver agora Deus proibindo que o sacerdote, ou seja, aquele que se via na tenda do Senhor, que ele não bebesse, quando estivesse ali estivesse ministrando o trabalho do Senhor. Então veja só, aqui em Levítico capítulo 10, versículo 8 e 9, que nos diz: Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Versículo 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, essa passagem aplica-se ao sacerdote, ao levita, aqueles que fazem o trabalho na tenda da congregação do Senhor. Talvez alguns estejam assim, mas você está direcionando ao sacerdote. Beleza. Daqui a pouco chegaremos aonde precisamos chegar,
Então, quer dizer a você que os sacerdotes, eles tinham um limite, né? Ou seja, eles era limitado em relação à bebida, os sacerdotes. Então, continuando, aqui em Ezequiel, temos outra passagem também, quase parecido o texto com o anterior. Ezequiel 44, versículo 21 e o 23, que diz assim: nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O 23: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Então, esta passagem aqui é bem parecida com a passagem anterior, né? São orientações para o sacerdote, né? Ou quem está junto com ele, para que não pudesse estar bebendo e não desse um péssimo exemplo para as outras pessoas, ok? Talvez você esteja pensando aí, né? Ele só está aplicando passagem referente aos sacerdotes, né? E para o tempo de hoje? Bom, Lucas, o capítulo número 1, versículo 15. 1:15 diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Essa passagem já está aplicando a João Batista, que tinha como pai Zacarias, que era sumo sacerdote no templo do Senhor, onde Zacarias viu o anjo do Senhor lá dentro do templo, do espaço lá, né, onde ele estava ministrando para o Senhor, e ele ficou sem falar, né? E esse texto aqui está aplicando a João Batista, que não foi sumo sacerdote. João Batista foi um pregador da palavra de Deus, foi um profeta, foi um homem do Senhor. Ou seja, a figura de João Batista hoje se aplica semelhante a um pastor da igreja, alguém da igreja do Senhor, aquele que prega, aquele que evangeliza, aquele que profetiza, aquele que traz mensagem dura. Então João Batista era um desse mesmo estilo. Então observe que o texto agora não está mais aplicando a sacerdote, mas sim alguém que representa a palavra de Deus. Talvez alguém esteja dizendo aí: mas o João Batista aí está relacionado ao voto nazireu. Não, a Bíblia não deixa bem claro isso. Não adianta buscar, como é que se diz, encobrir algumas falhas, né, para justamente justificar o erro da pessoa. Então, o João Batista, pelo que sabemos aí, o João Batista era um pregador da palavra de Deus. Então, ele é um homem semelhante a um pastor hoje nas igrejas, ok? Vamos para a opção 3 agora. Na opção 3, referência bíblica para cura ou medicina. Iremos encontrar agora passagem da palavra de Deus relacionada à cura ou medicina. Em Lucas, o capítulo 10, versículo de número 34, nos diz assim: e chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Bom, essa passagem está falando do bom samaritano, né? Onde tem ali o sumo sacerdote, que vê o rapaz e passa direto, o levita também, mas o samaritano não, ele faz um trabalho totalmente diferenciado. Então, ele está mostrando aqui que o uso do vinho ali está sendo aplicado para a medicina, né? Está colocando para a medicina o uso do vinho. Vamos ver outra passagem também relacionada à medicina. A outra passagem relacionada à medicina é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que é para cura também. Aqui ele diz: não continues a beber somente água. Isso é Paulo instruindo, aconselhando a Timóteo, né? Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, como declara a palavra de Deus. Poderia Paulo de longe orar e Timóteo ficar totalmente curado, porque já que era um homem cheio do Espírito Santo, mas não, ele aconselha pela medicina de Deus que o Timóteo pudesse se alimentar de vinho, para que o vinho pudesse ali estar curando aquelas enfermidades dele, porque o vinho ele contém álcool. Então, por conter álcool, ele ia destruir ali as bactérias no corpo da pessoa. Então, aqui está voltado para cura, ok? Cura, e não satisfazer a vontade da pessoa.
O próximo item é malefícios da bebida alcoólica. Vamos ver os malefícios que essa bebida traz para a família, para as pessoas, né? Vamos ver um exemplo bem claro disso. Lá em Gênesis, o capítulo 19, o versículo 31, que nos diz assim: então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Aqui está mostrando essa passagem de Ló e as filhas, que quando saíram de Sodoma e Gomorra, que o anjo permitiu ainda escapar esse povo. E ali para o lado das montanhas, que eles ficaram, longe de Abraão. Então esses três aí, elas, têm a seguinte ideia: olha, vamos continuar a nossa geração, para que nosso pai transe conosco, faça amor conosco, vamos dar bebida a ele. E empurraram a bebida para ele. Então esta bebida fez com que o pai ficasse bêbado, e aí fez aquilo que desagradou aos olhos de Deus. Então veja o malefício da bebida hoje no meio dos cristãos, no meio das pessoas. Muitas pessoas incentivam as outras a beberem. Pegam um texto da Bíblia que não está bem claro, certo? E distorce outros textos que realmente é condenado a tal da bebida. Continuando. Aqui em Levítico, é onde já temos lido, mas quero ler novamente. Aqui em Levítico ele diz assim, no capítulo 10: Nadab e Abiú, versículo 1, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenará. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aí no versículo 8, falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Então está vendo aí a resposta do conteúdo acima que eu acabei de ler, de Levítico, Deus já tinha dado a orientação que não bebesse as pessoas que fazem parte desse contexto. Olha, se Deus está orientando, é porque Deus estava vendo que aquilo ali não era legal. Se Deus está orientando, é porque ele está vendo que aquilo ali não é legal. Quando Deus orientou Moisés a não construir uma imagem para ele, que Deus estava vendo que Moisés tinha a possibilidade de fazer aquilo, entendeu? E ia desagradar a Deus. Então Deus olhou para esses homens aqui da palavra dele e disse assim: olha, não faça isso não, porque isso vai desagradar mais na frente. Ok? Então esta é uma das passagens que há uma proibição. Quero também citar outro malefício, em questão de embriaguez dos coríntios. Ok? A igreja que Paulo havia recém-formado em Corinto estava, por falta de conhecimento, cometendo alguns sacrilégios. Eles estavam usando vinho fermentado na Santa Ceia, e isso não agradou nem a Deus, nem o apóstolo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 21, que nos diz assim: porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então Paulo está dizendo lá que, lá em Coríntios, eles comendo muito e bebendo muito o vinho fermentado, que contém álcool, eles passaram a ficar o quê? Bêbados, embriagados. Ok? Então Paulo está dizendo isso. Então Paulo diz assim também, Paulo disse que isso não era digno de nenhum louvor. 1 Coríntios capítulo 11, 17 diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, portanto, vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Então você pode dizer assim: olha, eu não estou nada satisfeito, Paulo está dizendo, Não estou nada satisfeito com essa brincadeirinha de vocês, que sentam numa ceia e ficam bebendo e chegam a ficar embriagados. Ok? Então esta é isso aí foi uma causa, de morte
antes do tempo de alguns cristãos, né? Então, veja só, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 30, que nos diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Entendeu? Então, há uma razão aí, porque eles andaram fazendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus e chegaram a ficar embriagados na cidade de Corinto, quando fazia assim a ceia do Senhor. Também um outro tópico relacionado à bebida, né? Lá na igreja de Éfeso, diz assim: na igreja dos Éfesos havia provavelmente um grupo de crentes que não haviam bebido, não havia recebido o batismo com o Espírito Santo. E Paulo descreve o motivo lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que nos diz assim, 5, 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse grupo de irmãos achava normal beber e ser cristão. Mas a prova que isso é impossível é bradado por Paulo, quando ele diz: não vos embriagueis. Paulo está ali colocando para aqueles homens, dizendo que não é para se embriagar com bebidas, com vinho, com bebida forte, mas sim encher do Espírito Santo. Então, há muitas igrejas hoje que fazem o inverso, né? Em vez de se encher com o Espírito Santo, ela se enche com outras coisas. E, por último, agora, o preparo do vinho no Novo Testamento. A pesquisa feita de longa escala, o preparo no Velho Testamento, né, dos antigos, eles pegavam a uva, esmagava, pegavam o suco, colocavam em um recipiente fechado, totalmente fechado, muitos colocavam até piche ao redor, e colocavam debaixo da terra, ou no lugar onde tem água fria, e passavam mais ou menos 40 anos, ou 40 dias, aquele produto debaixo da terra ou da água, sem nenhum contato com outras coisas. E depois de 40 dias eles abriam e estava lá o suco perfeito da uva, totalmente doce como no princípio. Ok? Então é dessa forma que eles faziam o trabalho da uva, né? do suco. Então vamos ver agora essa questão aqui. Nem Lucas, nem qualquer outro escritor bíblico emprega a palavra vinho, quer dizer, oinos, em grego. Então, os escritores dos 3 primeiros evangelhos empregam a expressão fruto da vide, suco de uva da videira. Vamos conferir isso em 3 passagens aí da palavra de Deus. Uma está em Mateus, o capítulo 26, 29, Marcos 14, 25 e Lucas 22, 18. Vou conferir só em um, que as 3 referências é uma só, citando. Aqui em Mateus, o capítulo 26, 29, nos diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então está aí a passagem da palavra de Deus, o emprego do fruto da vide ou do fruto da videira. Ele está direcionando ao suco. Ao suco. O vinho não fermentado é o único fruto da vide. Ou seja, ele é verdadeiramente natural, contém aproximadamente 20% de açúcar e nenhum álcool. Deve-se lembrar que a fermentação destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. Então, lembrando a você que, às vezes, muitas das pessoas costumam distorcer o texto. Uma coisa é quando a pessoa está errada, ela vai procurar texto que possa alimentar o erro dela. Ou quando a pessoa não tem segurança naquilo, ela não faz uma pesquisa mais aprofundada. Eu levantei mais de 50 versículos da palavra de Deus para poder fazer esse estudo, o qual estou te apresentando.
Então eu não estou aqui pegando por cima os textos, eu estou mergulhando nos textos para saber o sentido, como é feito, como não foi feito, como era produzido, para que pudesse ter um entendimento melhor. A palavra do grego oinos tem duplo sentido nas escrituras. Ela é usada para vinho fermentado e não fermentado. Só que os 3 primeiros evangelhos não empregam oinos. Isso é uma prova maior que o vinho era realmente suco de uva, não fermentado. Depois de beberem fartamente, num casamento em Caná, da Galileia, né? Jesus ainda fez mais vinho. Se o vinho estivesse álcool, não estaria Jesus incentivando a embriaguez? Pois é, em nenhuma parte da Bíblia fala que os convidados ficaram embriagados depois de beberem fartamente vinho na festa de casamento de Caná. Isto é mais uma prova que era suco de uva. Ok? Suco de uva. Então esse texto você pode ver lá em João, né? Essa passagem aí do Evangelho de João, capítulo 2, onde Jesus transforma a água em vinho. Ora, se o pão representa o corpo de Cristo, e Deus lá atrás, no passado, mandou tirar o fermento do pão, e ia representar Cristo, o corpo sem alteração, então o suco da uva não representa o sangue do Senhor. Então o suco da uva não poderia e não pode, de forma alguma, ter alteração. Então teria que ser o suco da uva e não vinho, não o vinho com álcool. Teria que ser um vinho sem álcool. Ou seja, aquele vinho produzido dentro da escala perfeita, né, para que pudesse ser colocado na ceia. É tanto que as passagens de Efésios e de Corinto, você vai ver que o povo se embriagava, né, em Corinto, com facilidade, quando estava ceando ao Senhor. Então, lembrando a você que essas passagens da palavra de Deus, o suco da uva era colocado diante da mesa de Cristo. Ok? Então, como o pão representava o corpo de Cristo, o vinho também representava o sangue do Senhor. Então, o vinho não poderia ser um vinho fermentado. Não poderia ser um vinho com... ou melhor, um vinho que tivesse alguma substância que pudesse alterar a qualidade do vinho. Então, já que estava representando o sangue do Senhor. E tanto que Paulo, e para terminar, né, eu quero deixar aqui só 2 versículos, porque a palavra de Deus ela não volta vazia para aqueles que procuram a sinceridade da palavra de Deus. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, nos diz assim, 6, 9, primeira carta aos Coríntios. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Ora, se a Bíblia diz que nem bêbados herdarão, então tu acha que a Bíblia iria incentivar a pessoa a praticar a bebida para no final da conta matar o camarada e ir para o inferno? Não tem sentido, né? Imagina, você pega 2 crianças, aí dá a cada uma faca e diz assim, olha, fique lutando vocês 2 com essa faca, certo? Agora, não pode um matar o outro, certo? Não pode. Aí sem querer fere o olho do outro, o outro tem raiva e enfia a faca no outro. Quer dizer, se eu dou uma faca a uma pessoa, eu estou incentivando. Se eu dou bebida a uma pessoa, eu estou incentivando. Então, no momento que você incentiva uma pessoa a beber aquilo, você está levando para o caminho errado. E a Bíblia está condenando, e ela condena justamente o mau uso ou o uso daquilo que você está praticando ou deixando para alguém fazer. Então, isso torna-se até um crime para Deus. Então, veja só, lá em Gálatas, o capítulo 5, o versículo 19, 20 e 21, diz assim, ora,
As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebidices, olha só, bebidices, quer dizer, mais uma outra condenação, né? Então, se a Bíblia condena o uso daquilo, né? O uso daquilo, vamos encontrar também lá para o lado de outras passagens aí que tem relacionado a isso. Então, se ela condena a palavra de Deus, então ela vai incentivar. Não tem sentido nenhum ela incentivar, né? Então, Deus, ele, em algumas passagens vai encontrar o povo tendo o vinho em casa, mas para conservar alimento. Para conservar o alimento em casa. De fato, ele conserva, de fato, ele dá mais gosto à comida, que alguns restaurantes utilizam o vinho para isso, mas não para o seu bem, para satisfazer a sua vontade. Então, encontramos passagens na palavra de Deus que tem advertência, que tem conselho, que tem proibição, que tem cura, no lado da medicina, que tem malefícios. Aquele caso de Noé. O que foi que aconteceu com Noé? Noé, quando saiu da arca, plantou vinho, plantou uva, plantou uva, e o que foi que aconteceu? Quando ele colheu, ele tomou umas, e o que aconteceu com ele? Ficou embriagado. E quando ele ficou embriagado, ele ficou nu dentro da tenda. Um filho viu, falou para os outros vieram, e aconteceu o quê? Eles colocaram uma capa em cima do pai, andando de costa, para não ver a nudez do pai. Então o que aconteceu? Quando o velho se acorda, o Noé, que soube da notícia do que aconteceu, então o que aconteceu? Ele vai amaldiçoar o neto, chamado Canaã. Ou seja, por que ele não amaldiçoou o filho, chamado Cã, e amaldiçoou Canaã? Porque a bebida desorienta a pessoa, a bebida faz esquecimento, a bebida altera o corpo da pessoa, o porte físico, a bebida faz com que a pessoa saia do caminho correto e entre no caminho errado. O Brasil ele é campeão, em pessoas que dirigem bêbadas, matando outras pessoas, injustamente matando outras pessoas, e não são presas as pessoas que matam, muitas delas ficam soltas. Então Deus já estava alertando e alertou por muitos anos que a bebida não é legal para o povo consumir, certo? Exceto para a cura, para alimento, ok? Então essas são as passagens da palavra de Deus. Eu sei que alguns vão fazer a crítica porque são a favor dos seus erros, né? Porque aquele que critica, aquele que apoia, com certeza no passado ele já bebia, ou está bebendo, ou tem um desejo de beber, ou alguma coisa ele quer esconder. É igual aquele rapaz lá do Éden, chamado Adão e Eva, né? Quando pecaram, aí foi o que aconteceu. Quando Deus visitou o Adão, em vez dele reconhecer o erro, ele disse: não, foi Eva. Aí foi para Eva disse: não, foi o diabo. Ou seja, ninguém quer se apresentar e dizer assim: fui eu que errei, foi eu que cometi o erro. Mas não, joga para o outro, né? Então tem algumas pessoas que fazem isso. Ele pega texto da Bíblia e o que é que eles fazem? Eles pegam um texto da Bíblia, né, e fazem uso de forma errada, né? É errado fazer uso de uma passagem não muito clara para contradizer todas as outras, que são bastante claras contra a bebida forte, ok? Então, só para terminar, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías 5:21. Boa sorte, compartilhe esse vídeo, deixa um like mais embaixo e até o próximo estudo, ok? Até mais.